A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, eu espero que esteja tudo bem contigo. Se não tá, vai ficar, Deus vai curar, Deus vai libertar e tudo aquilo que nós precisamos, Deus irá prover, amém? A palavra que eu quero trazer hoje para você nesse dia de hoje, a palavra que Deus me deu, está no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 18 também. E a palavra nos diz o seguinte: então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não pereça a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta, vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo, né? Aqui era Jeremias pedindo para Deus intervir contra o povo que não estava dando ouvido para ele, né? E pior do que não dar ouvido para ele, ainda estava querendo armar situações para matar Jeremias, né? O texto aqui no completo, e no se eu li a partezinha ali que Deus pediu que eu lesse, né? O texto no completo fala o seguinte, né? Jeremias tinha sido enviado a Deus para o povo de Judá e Jerusalém pregar, profetizar arrependimento, porque Deus estava irado com eles estavam praticando inúmeras injustiças, né? E pecado de idolatria, né? Acendendo incensos para deuses pagãos ali. Porém, o povo se revoltou, né? E queria, além de não dar ouvido ao que Jeremias estava pregando, que Deus estava irado com eles, que Deus ia fazer juízo, Deus ia castigá-los, se eles não se arrependessem, não mudassem de comportamentos, não parassem com a idolatria, não parassem com a injustiça, né? Deus iria castigá-los, né? Porém, como o texto nos diz aqui, eles não deram ouvido a Jeremias, e ainda não dando ouvido contra Jeremias, eles estavam ali com ideias maléficas, né, de fazer o mal para Jeremias através da língua. Eles foram muito claros: faremos o mal falando mal dele e não vamos escutar nenhuma palavra de Jeremias. Não é assim? E esse texto ele tem, né, um ensinamento e uma consolação. Inúmeras vezes, quando nós estamos passando por um processo espiritual, nossos familiares estão opressos, estão na mão do inimigo, infelizmente, né, mas isso acontece na vida de um crente. O inimigo não pode nos atingir, então ele sequestra, ele deixa cativos os nossos familiares. Inúmeras vezes nós vamos falar com a pessoa: olha, fulano, não faz isso, Deus não gosta, Deus não se agrada disso. E a pessoa não dá ouvido, e a pessoa vai fazendo, e a pessoa vai nos prejudicando, vai principalmente nos caluniando, né? O inimigo, ele sempre usa alguém da nossa família para falar mal da gente, né? E aí acaba que para quem não conhece a situação no completo, para quem não conhece a história toda, acaba dando crédito. Olha, se é um familiar dele, né, que está falando, é porque provavelmente é verdade, né? Mas enfim, inúmeras vezes, e nós alertando: olha, fulano, Deus vai fazer juízo, Deus vai cobrar essa tua atitude que não está legal, que não está agradando a Deus, né? Exatamente isso que o texto ali nos mostra. Jeremias foi enviado por Deus para pregar arrependimento, né? Se você pegar o texto completo ali, ler e meditar, né? Jeremias foi enviado, porém o povo não queria escutá-lo e ainda queriam, né, destruir a vida dele, contender com ele, né? E inúmeras vezes na nossa caminhada cristã, né, familiares, eu acho que a situação mais comum que acontece é no meio da nossa família, né? A gente fala: olha, fulano, tu não tá certo, isso aí que tu tá fazendo, né, tá desagradando o coração de Deus, tu tá me perseguindo injustamente, eu tô falando pro teu bem, né? E a pessoa, por estar opressa, por estar sobre o domínio, né, do inimigo, se levanta contra nós, aí começa a nos caluniar, começa a nos difamar, que foi o que o povo fez ali com Jeremias, né, infelizmente, né? Isso acontece, meu irmão, minha irmã, mas Deus está vendo, e no momento certo ele vai intervir, ele vai fazer justiça, né? Deus não terá culpado por inocente, é o que eu sempre falo aqui para você. E Deus pede também que você não perca tempo. Não adianta, você já falou, né? Você já fez a sua parte, você talvez já tenha feito, né, o que Deus pediu para que você fizesse, que era falar, avisar a pessoa: olha, não faz isso, né? Vai ter juízo, Deus vai cobrar esse comportamento que não agrada o coração de Deus. A pessoa simplesmente ignorou e ainda provavelmente saiu caluniando, falando mal de você, chamando de louco, de maluco, de lunático, zombando, escarnecendo com o seu nome. Não ficará impune, né? Nós sabemos que a justiça de Deus normalmente demora um pouco,
mas no tempo certo ela vem, e quando ela vem com juros e correção monetárias. Meus irmãos, experiência própria, quem já foi tratado com Deus e quem está sendo, talvez, eu não sei aqui com quem eu estou falando, né? Sabe que ser tratado por Deus não é a melhor coisa do mundo, é complicado, né? Dói mesmo, é um processo terrível, né? Então a justiça de Deus chega para todos, às vezes para um demora um pouco mais, para outro um pouco menos, né? Mas Deus tarda, mas não falha. Amém, meus irmãos? Deus pede agora que você descanse, confie nele, porque ele vai agir sobre essa situação aí, sobre essa pessoa que você tentou alertar, tentou, né, falar com ela a todo custo, avisar que ela estava caminhando para um caminho errado, mas ela preferiu não dar ouvidos. Amém?